Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para vocês hoje no canal. Hoje nós vamos analisar direitinho sobre as festanças, feriados e animações das festas de São João. Vamos tirar uma conclusão dessas festas, se realmente está de acordo com a Bíblia ou não. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Algum dia você já se perguntou se frequentar as festas juninas seria algum pecado? Você já analisou se a Bíblia fala algo sobre isso? Pronto, hoje nós vamos se aprofundar nesse assunto e vamos descobrir através da Bíblia se tem algo certo ou errado frequentar as festas juninas. Ou seja, as festas populares. Não saia daí, fica atento, assista o vídeo por completo e você vai tomar uma posição de certo ou errado dessas festas, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina a fazer. Festa junina ou festa de São João são amplamente comemoradas no nosso país aqui, Brasil. Tanto como no México, Espanha, Canadá e em outros países. Mas será se todos sabem ou conhecem as suas origens e significados, com os elementos como fogueiras, comidas típicas e homenagem aos santos católicos? Essas festas parecem apenas umas simples e divertidas tradições e os coloridos que chamam a atenção. No entanto, a Bíblia nos alerta sobre a importância de discernir as práticas culturais à luz do ensinamento divino. Vamos agora analisar se as festas juninas têm um impacto espiritual que deveria preocupar e alertar os cristãos. Vamos nos aprofundar nessa história para nós conhecer melhor. Vamos nos aprofundar conhecendo a história, a escritura e as tradições, para respondermos à pergunta que muitos pais de família fazem: é pecado ou não frequentar as festas juninas? As festas juninas são eventos tradicionais celebrados principalmente no mês de junho, em homenagem a santos católicos como São João, São Pedro e Santo Antônio. Essas celebrações têm uma mistura interessante de santos pagãos. No entanto, para entender se é pecado ou não participar, precisamos conhecer o que a Bíblia diz a respeito. No Antigo Testamento encontramos vários assuntos, texto bíblico e advertência contra práticas pagãs. Em Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 29 ao 31, Deus alerta aos israelitas para não adotar os costumes das gerações redores. Guarda-te para que não se iracem seguindo os que foram destruídos diante de ti, e nem pergunte acerca dos seus deuses, dizendo: como servir a essas nações aos seus deuses? Do mesmo modo, assim também farei eu. Esta passagem sugere que imitar práticas pagãs pode nos afastar de Deus. Vamos entender bem essa interferência bíblica e como ela se aplica às festas juninas. As festas juninas têm origem que remonta às celebrações pagãs de fertilidade e de colheita na Europa, que posteriormente foram cristalizadas para homenagear santos específicos. A tradição de acender fogueira, por exemplo, é um restício de práticas pagãs para celebrar os festivos de verão. Quando os missionários chegaram na Europa, eles incorporaram essas homenagens aos calendários cristãos para facilitar as convenções dos povos locais. A Bíblia tem vários exemplos que, com a mistura de práticas pagãs com adoração a Deus, pode ser perigosa. Em 1 Reis, capítulo 18 e versículo 21, Elias confronta o povo de Israel, dizendo sobre sua indecisão de servir a Deus ou a Baal. Até quando cocheará em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Senhor é Baal, seguiu. Essa passagem ressalta uma observância de servir a Deus e nos convida a refletir contra as compatibilidades das festas juninas com os princípios bíblicos. Embora é crucial examinarmos os elementos desta festa e compará-los com os ensinamentos bíblicos.
As danças tradicionais, como a quadrilha, como as fogueiras acesas, em homenagem aos santos, e as comidas típicas são acessos centrais a essas comunidades. No entanto, precisamos entender o contexto histórico e as quadrilhas têm raízes de festas pagãs que comemorava a fertilidade e as colheitas. E as fogueiras eram originalmente acesa para celebrar os solstícios de verão e afastar espírito maligno. Estas práticas foram intencionalmente incorporadas às festividades cristãs. A Bíblia é clara em nos advertir contra a prática que não honra a Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, Paulo nos aconselha: e não comuniqueis com as obras infrutuosas da terra, mas antes as condenai-os. Essa passagem sugere que devemos evitar práticas que não trazem frutos espirituais positivos. Participar de rituais que têm origem em celebração pagãs pode nos levar a uma comunhão com as obras infrutuosas da terra. Em 1 Coríntios capítulo 10, 20 e 21, temos um aviso sério. Antes digo que as coisas que os gentios participam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Este versículo ressalta em misturar as adorações a Deus com práticas que não têm nada a ver, que têm raízes e origem pagã. Participar de festas pode nos comprometer espiritualmente. O perigo está na mistura de práticas pagãs com a fé cristã, criando um sincretismo que é condenado pela própria Bíblia. No Antigo Testamento, a história dos israelitas é repleta de advertência contra costumes pagãos das nações em redor. Em Deuteronômio capítulo 12, 30 e 31, Deus adverte: guarda-te que não se enlace a seguindo depois que forem destruídas diante de ti, e que não pergunte acerca dos seus deuses, dizendo: como serviam essas nações aos seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Não farei assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, tudo que ele odeia, fizeram ele aos seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Esta passagem reforça a ideia que adequar a prática de outras religiões pode nos levar a uma corrupção espiritual. As homenagens a santo em festas juninas também merecem uma análise cuidadosa. Isso porque a veneração pode se aproximar da adoração, que de acordo com a Bíblia deve ser dirigida somente a Deus. Em Isaías capítulo 42 e versículo 8, está escrito: eu sou o Senhor e esse é o meu nome. A minha glória eu não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Portanto, a prática de homenagear santos nas festas juninas pode ser visto de desviar a glória que era de Deus para outro. A participação em festas juninas pode ter participações especiais, que muitas vezes são negligenciadas. Em Levítico capítulo 18, versículo 30, Deus ordena aos israelitas: guardarei a minha ordenância, não fazei nenhum dos costumes abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminarei com ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este versículo enfatiza a importância de se manter puro e separado das práticas que Deus considera abomináveis. Além disso, em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao 14, Deus adverte contra a prática de adivinhações, feitiçaria e outros atos pagãos, reforçando a atividade de se afastar dessas práticas. Ao participarmos de festa com elementos pagãos, mesmo não intencionalmente, podemos estar nos envolvendo em prática que a Bíblia descreve obras das trevas.
Portanto, é essencial que avaliemos cuidadosamente as tradições que seguimos e nos esforçamos para viver de acordo com os mandamentos bíblicos. Para muitos pais cristãos, a preocupação principal é como essas festas afetam aos seus filhos. Quando permitimos que as nossas crianças participem dessas celebrações, sem orientações adequadas, podemos estar as ensinando a aceitar a prática que contraria os ensinamentos bíblicos. Em Provérbios capítulo 22 e versículo 6, somos instruídos: ensina ao menino no caminho que se deve andar, e até envelhecer não se desviará dele. Este versículo destaca a responsabilidade de você, pai, em guiar seus filhos na fé desde cedo para que ele não se desvie dos ensinamentos de Deus. Participar de festas juninas sem uma compreensão clara das suas origens e implicações pode confundir as crianças e diluir os valores cristãos que estamos tentando inculcar nelas. Portanto, é vital que os pais estejam bem informados e conscientes das práticas que estão permitindo que os seus filhos participem, garantindo que essas práticas estejam alinhadas com os princípios bíblicos. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18, Paulo nos adverte sobre a necessidade da separação do mundo. Não vos prendais a um julgo desiguais com os incrédulos. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que sociedade tem a comunhão com as trevas? Portanto, saí do meio deles e separai, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Esse trecho nos lembra da importância de manter a nossa fé pura e não nos contaminar com prática que não glorifica ao Senhor Deus. A Bíblia é clara a nos instruir em pureza exclusiva a Deus. No entanto, precisamos considerar que nossas participações em festas juninas podem influenciar a nossa comunidade de fé. Em 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 9 a 13, Paulo discute sobre a importância de ser consciente do impacto de nossas ações sobre os cristãos. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os cristãos e ferindo-os, a sua fraca consciência, pecais também contra a Cristo. Esta passagem nos ensina que as nossas ações podem ter consequências espirituais significativas para aqueles ao nosso redor, especificamente aqueles mais novos ou fracos na fé. Ao participarmos de festas juninas, podemos estar encorajando ao outro a seguir práticas que não são edificantes, que possa ser até mesmo prejudicial à sua caminhada, meu irmão, espiritual. Pelas explicações, esses textos de versículos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós já podemos fazer aí uma análise, uma peneira, uma filtração de que podemos ou não podemos participar das festas juninas pagãs de adoração a outros deuses que não é o Senhor dos Exércitos. Portanto, meu irmão, eu espero que você me entenda a minha forma de pensar, não fique chateado comigo, porque não são palavras minhas, são palavras da Bíblia e do próprio Deus. Então, é bom que você esteja consciente disso para não errar por engano ou por não saber. Não está bem evidente à sua mente as práticas que são oferecidas e que não podemos participar conforme tem nos exortado a Bíblia Sagrada, o próprio Deus e o apóstolo Paulo. Obrigado por ter assistido o vídeo, acompanhado a história até aqui, e você julgue a si mesmo e assim você
tome a sua própria decisão. Se vai continuar nas adorações das práticas das festas cristãs, que são adoração a outros deuses, ou se vai seguir o ensino da Bíblia Sagrada. Obrigado por ter nos assistido. Valeu, se inscreva no canal e deixe o seu joinha.